No ar, o Papo Contexto, uma iniciativa Projeto Contexto, Gênero, Educação e Emancipação. Com realização da plataforma Educação Marco Zero, apoiado pelo Fundo Otto Permille Chiesa Valdez e cofinanciamento da União Europeia. Olá, ouvintes do Projeto Contexto, Gênero, Educação e Emancipação. Esse é o nosso podcast número 1, o primeiro de uma série super bacana e informativa que nós estamos preparando com temas super interessantes, atuais, acerca dos temas educação e direito das mulheres. Lembrando que o Projeto Contexto é uma iniciativa da plataforma Educação Marco Zero com financiamento da União Europeia. O podcast de hoje traz um assunto super urgente nesse momento difícil que nós estamos passando, de isolamento social por conta do coronavírus. Estamos trazendo o assunto sobre a violência doméstica e familiar que as mulheres vivenciam nesse período de isolamento social. Para debater esse assunto, nós trouxemos duas pessoas especialistas nesse assunto que sabem conversar sobre isso, que podem trazer informações sobre vocês mulheres, enfim, todos que estão agora em casa, que vão ouvir esse podcast. Nós trouxemos Antônia Araújo, professora e atual ouvidora externa da Defensoria Pública do Estado do Ceará. E trouxemos também Rose Marques, assessora do Projeto Contexto, através do Instituto Maria da Penha. Lembrando que nós estamos produzindo esse podcast com todas as medidas de segurança, garantindo aí que todos nós possamos estar prevenidos contra o Covid-19. Então, vou passar a palavra para a nossa convidada, Antônia Araújo, para estar dando uma palavrinha para vocês e vamos conversar então, dar início a esse bate-papo. Olá, ouvintes do Projeto Contexto. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, dizer da satisfação de estar novamente em contato, mesmo que à distância, com cada um de vocês. Eu já participei do Projeto Contexto, já fui parte da equipe, já estivemos e já vi várias pessoas das escolas, das comunidades, fizemos várias atividades com o tema do enfrentamento à violência contra a mulher. E nesse momento eu me sinto muito contente em poder estar transmitindo essa mensagem, estar conversando, fazendo esse diálogo com a Rose, com vocês, direcionando essa fala para vocês e dizer também que é um momento atípico. Não é mais da mesma forma que nós fazíamos quando nós nos encontrávamos no mesmo espaço, quando a gente fazia as atividades, mas que a gente precisa falar sobre esse momento, precisamos falar sobre a nossa condição enquanto mulheres negras, e como essa situação que está posta na nossa vida pode vir a impactar ainda mais no que diz respeito à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Vamos convidar então a nossa colega Rose, da plataforma Educação Marco Zero, a estar também fazendo a sua palavra sobre o assunto. A Rose, nesse momento, ela está fazendo sua conexão, como todo mundo sabe, estamos todos à distância. Uma saudação a todos os ouvintes, a todas as ouvintes do Projeto Contexto, em especial aos parceiros e parceiras que têm contribuído para que o projeto siga dialogando sobre esses temas, e sobre questões tão importantes para o nosso território do semiárido e para todo o mundo, na verdade. E eu estou muito feliz de estar realizando junto com a Antônia Araújo esse primeiro podcast, porque é muito simbólico que seja ela, da gente seguir esse diálogo, inclusive tocando no tema que tem atingido a todos nós, que é a questão da violência doméstica nesses tempos de isolamento social. Eu queria começar falando
de que espaço é esse que nós estamos ou isoladas ou em quarentena. É o espaço da casa, né? A casa é, teoricamente, nosso espaço de aconchego, proteção e refúgio. Só que a casa nunca foi um lugar totalmente seguro para nós mulheres. Desde a infância, nós nos deparamos com situações de violência e violação a direitos. Mais de 70% dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes ocorrem dentro de casa. Isso é muito significativo. Desses casos de abuso, 73% das vítimas, pelo menos, são meninas. Então, essa violência que ocorre em casa, ela tem gênero, né? E ela é uma violência que simbolicamente permeia toda a nossa vida, desde a infância, a adolescência, chegando à fase adulta, porque quando nós chegamos à fase adulta, ainda assim tem uma pesquisa do IPEA, esses dados que eu falei anteriormente são do Disque 100, de um relatório do Disque 100, e a pesquisa do IPEA revela que pelo menos 39% dos homicídios de mulheres ocorrem dentro de casa. Se a gente recortar dos homicídios de mulheres para os feminicídios, 7 em cada 10 feminicídios tem lugar para acontecer, tem endereço para acontecer. Então, nós estamos falando de uma violência que tem nome, telefone e endereço, né, praticada contra nós mulheres. Nesse sentido, quando nós estamos, né, nesse lugar que deveria ser o espaço de aconchego, proteção, essa sensação ela muda de figura quando nós convivemos com alguém que é o nosso potencial ou o nosso agressor. Daí vem uma sensação de desamparo, né? E uma possibilidade real de que violências ainda mais graves ocorram, né? É o que tem apontado não só a mídia, mas alguns estudos sobre os países que passaram, né, antes da gente por essa situação de pandemia. Então, é realmente algo invisível, silencioso e preocupante, né? Há uma pandemia realmente em curso, né? E ela é sobre violência contra a mulher, contra mulheres e meninas, principalmente. Pois é, Rose. E aí a gente tem, observando aqui esse material, esses dados que você tem, né, que você nos traz, surge para a gente também uma outra preocupação, que é nesse momento em que as instituições não estão fazendo atendimento presencial, em que todo mundo foi pego meio de surpresa e não sabia exatamente como proceder, porque a pandemia estava muito, era um formato de epidemia ainda e estava muito longe da realidade do Brasil. Quando chega para a gente, chega no momento em que a gente tinha que consertar tudo e organizar e mudar toda a dinâmica. E eu falo, as instituições. Até conseguir chegar nesse processo, nós estamos fazendo gradualmente isso, né? Num curto espaço de tempo. Até conseguir saber e entender que nós precisamos de outros mecanismos de coleta agora, de informação e de diálogo com as mulheres, que não são aqueles do atendimento presencial, em que as mulheres vão até a delegacia, em que as mulheres, se bem que as delegacias de mulheres precisam estar abertas mesmo 24 horas, e em Fortaleza está, né? No resto do estado também deveria estar, as poucas delegacias que tem, para atender esses casos. Tem a delegacia virtual que precisa ser acessada, mas as mulheres precisam entender e precisam saber que existe, né? Os outros espaços estão fechados. E aí? As mulheres estão confinadas, estão dentro das casas, né? As pessoas se recolheram. Quem já entendeu que precisa se recolher, porque também tem uma parcela da população que está transitando, que transita na rua, que transita livremente, não entendendo ainda o que é que significa uma realidade como essa, em que existe um inimigo, né, que vai afetar todo mundo, que já está afetando, já mudou a dinâmica das cidades, já mudou a dinâmica de outros países inteiros, e que a gente precisa se adaptar a essa nova realidade, que é do distanciamento. Então, como é que a gente vai, nesse momento, monitorar os índices, né, dos atendimentos, saber como é que as mulheres estão chegando, saber como é que está se dando esse atendimento, entender quais são os canais
que chegam na periferia de Fortaleza, mas que também precisam chegar, por exemplo, nas comunidades praieiras, né, nas comunidades tradicionais, nas comunidades indígenas, junto às mulheres quilombolas. Então, vai precisar de um esforço ainda maior nosso para compreender que é outro panorama e vai ser outra dinâmica e vai ser uma outra forma de relacionar isso, de conversar com essas mulheres. Como é que a gente conversa com a mulher que está do lado do agressor 24 horas por dia agora? Né? Que é uma realidade que está posta, que a gente não vai poder fugir nem tão cedo. Essa é uma preocupação também que tem norteado muito as conversas que a gente tem tido. Conversar sobre a violência contra a mulher e falar da necessidade das pessoas que estão próximas também verem essa violência, enxergarem essa violência, terem a capacidade, terem a sensibilidade de entender que ali há um sofrimento e que precisa intervir naquela realidade. Muitas vezes, quando as mulheres não podem, por exemplo, ter acesso ao celular, mas se alguém está ali observando, se a gente consegue fortalecer redes locais, se a gente consegue chegar até os vizinhos, até os parentes dessas mulheres, a gente vai evitar que explodam os casos de violência, porque a gente está falando disso, nós estamos falando de uma realidade em que os casos de violência podem aumentar muito, consideravelmente. Sem dúvida. E aí, Antônia, dialogando contigo e também trazendo um elemento a mais, né? Quando eu falei de casa, eu falei desse ideal de casa, né? Que a gente construiu, mas que, na verdade, eu não estou falando de todas as mulheres brasileiras, né? Porque o direito à moradia digna, e aí eu não estou falando do privilégio de ter casa ou do direito de ter casa, mas o direito à moradia digna não é um direito que é garantido a todas as brasileiras. Então, não só temos milhares de mulheres em situação de rua nesse momento, como também temos milhões de outras morando, né, em lugares que nem de longe a gente pode associar essa sensação de proteção e aconchego. E aí, voltando também a essa dimensão, né, do desamparo, é que também nós mulheres, historicamente, sempre construímos redes de cuidado, redes de afeto, né, redes de solidariedade. Quantas mulheres estão, por exemplo, nesse momento, sem poder contar com suas mães ou suas avós para o cuidado com as crianças, né? E essa dimensão do cuidado em casa, ela é uma dimensão importante porque não só fala da questão do trabalho doméstico em si, do trabalho não remunerado, mas também de o quanto, por exemplo, é difícil construir dentro de casa a questão das tarefas domésticas e do papel sobre os cuidados com as crianças, né? Então, faz muita falta, sim, nesse momento de isolamento também, a nossa rede de afeto. Nesse sentido, os primeiros dados, né, mais ou menos um mês aí de isolamento que a gente tem vivenciado, já demonstram um aumento nas denúncias. E aí eu queria dialogar contigo nesse sentido. Eu concordo totalmente que, apesar de ter esse pequeno aumento, ele não será, né, em nenhum momento real, porque há uma possibilidade de as mulheres realmente não se sentirem à vontade, não se sentirem seguras em procurar o serviço ou simplesmente não terem condições de fazer, por exemplo, uma ligação, né? No caso de emergência, por exemplo, talvez não seja ela a ligar para o 190 e chamar a polícia, precisa que sejam os vizinhos, né? Então, nós que somos vizinhos e vizinhas de outras mulheres, precisamos assumir essa tarefa de cuidar, né? De olhar, de vigiar, de fazer uma vigília realmente pelas mulheres que nos cercam e chegar junto em qualquer situação de emergência. Exato. E aí a gente, perfeito, Rose, a gente precisa ter um olhar diferenciado para entender que nessa situação em que as mulheres hoje nós mulheres hoje temos a dificuldade de sair de casa pelo que está posto, né? E há um agravamento de uma condição socioeconômica, né? A gente já está havendo e haverá um impacto econômico muito forte na renda das famílias.
E a gente não tem observado muitos esforços no sentido de dizer, vamos socorrer as famílias, vamos primeiro garantir que as famílias vão para casa de fato e vão estar estruturadas dentro da casa. Primeiro porque a gente vai começar a desfazer essa ideia de casa. Que casa é essa? Às vezes a casa tem mais de uma família. Às vezes a casa, como a gente tem visto por aí, na casa moram pessoas que se revezam para dormir, né? Muitas vezes. Às vezes a presença do homem em casa é tão agressiva para a família que haverá de fato uma situação de maior violência, né? Pelo fato dele não ter saído, dele tá ali 24 horas na presença das pessoas, é aquela pessoa que não consegue falar direito, é aquela pessoa que não consegue sequer lavar seu próprio prato, não consegue nem ter o cuidado mínimo ao entrar em casa. Entra e sai a hora que quer, então não vai ter esse cuidado, então o risco é maior, a tensão é maior, o medo da contaminação vai ser maior para as mulheres, né? E esse espaço do cuidado, ele vai ser cada vez mais um espaço de pressão na vida das mulheres. E associando isso à questão econômica, né, que eu vinha falando no início, quando começar de fato as famílias, a geladeira, né, o armário, a despensa, o pouco que se tem vai se acabando, esse povo vai sair do confinamento. As poucas pessoas que ainda conseguem manter esse confinamento vão sair do distanciamento social, vão sair, e aí a gente vai ter um quadro terrível, que vão estar numa situação maior de empobrecimento e um potencial de risco ainda maior. E aí, dentre esses riscos, a violência doméstica, porque a pressão sobre a vida das mulheres, ela pode ser uma panela de pressão mesmo. E aí as instituições precisam estar atentas. A fragilidade das redes hoje é grande, das redes que se constrói, que nós construímos ao longo do tempo, de solidariedade entre as mulheres. É muito grande porque a gente está isolado, todo mundo, né? Tenta manter liga para uma, conversa, mas é muito pouco ainda. Diferente do agressor que está 24 horas com a mulher, a gente vai ter, 5 minutos no máximo de telefone, né? A vizinha vai ter uma conversa por meio do muro, né? A partir do muro. E aí, como é que a gente vai chegar, de fato, a ajudar as mulheres a evitar um mal maior que chegue a transformar esses números de violência, que já são absurdos, em feminicídio? Sem dúvida. É importante, nesse momento, pensar o quanto as autoridades precisam considerar o quanto é importante as políticas de proteção voltadas para as mulheres, né? A ONU Mulheres expediu logo no começo dessa situação uma recomendação sobre os cuidados, né, imprescindíveis para ter com as mulheres nesses tempos. E essa recomendação, ela debate principalmente a essencialidade dos serviços de atendimento às mulheres. O quanto é importante não só fortalecer esses serviços, como divulgar, né? Porque a gente está no momento que também nem todas as redes, né, chegam a todas as mulheres. E que canais são esses novos, que estratégias são essas novas que a gente pode criar para manter, né, esse vínculo, né, o vínculo das mulheres com os serviços, né, o vínculo das mulheres com pessoas que possam dar esse suporte. E aí, o quanto é importante também a gente pensar que os governos, como diz a recomendação da ONU Mulheres, nas políticas emergenciais, precisam realmente pensar em como focar primeiro nas mulheres, não só porque em grande quantidade, né, são as chefes de família, né, assumem o papel de cuidado, né, e de prover aquela família, mas também porque nesse cenário, né, é uma forma também de protegê-las. Você está ouvindo
Papo Contexto, trazendo a ouvidora da Defensoria Pública do Estado do Ceará, Antônia Mendes Araújo, e a advogada e assessora técnica do Instituto Maria da Penha, Rose Marques. Elas conversam sobre o agravamento da violência contra a mulher durante a pandemia da Covid-19. A gente está chegando um pouquinho perto do final, então eu gostaria que vocês pudessem fazer as considerações finais de vocês, de caráter, digamos, informativo, no sentido de surgir uma emergência, eu tô com a minha, eu senti, ouvi, eu sei que a minha vizinha, a minha sobrinha que mora ali do outro lado da rua, a minha colega que daqui a 2 casas onde eu tô, ela tá sofrendo violência nesse exato momento. O que é que eu posso fazer? O que é que eu devo fazer? Como eu posso também garantir a minha segurança, né? Nesse momento, então, de isolamento social, que informações vocês podem trazer pra gente nesse sentido, no caso de uma emergência? O primeiro grande desafio nesse momento em que nós estamos em casa, nas nossas casas, né? E em algumas dessas situações com agressores, né, em uma situação de risco, é tentar perceber, e aí é um diálogo com as mulheres que possam estar nessa condição, perceber o quanto tem impactado no ciclo, né, no chamado ciclo da violência, essa questão do isolamento, do distanciamento social. E aí perceber as situações em que há o aumento da tensão, né, muitas vezes culmina com um ato de violência em si, seja violência verbal, né, ali algo que foi dito, e logo depois seguido de um arrependimento, um comportamento carinhoso, né? Quantas vezes esse ciclo, e a gente não tem como mensurar isso, esse ciclo tem ganhado velocidade com essa convivência mais direta, né? E perceber isso é o primeiro passo, sem dúvida. A outra coisa que é importante, e aí não é só para as mulheres que estão nessa condição, mas para todas as pessoas que conhecem outras mulheres, é conseguir manter o vínculo, né? O vínculo de afeto, contato permanente, sempre mandar mensagem, ligar, perguntar como é que está e tentar manter-se como um canal de confiança, né? E um canal aonde essa mulher possa procurar numa situação mais difícil. A outra coisa importante é conhecer os serviços e as possibilidades, né, de ajuda na sua cidade, no seu território. E eu sei que muitas mulheres no campo, principalmente, precisariam percorrer muitos quilômetros para acessar esses serviços, mas, de repente, buscar saber se tem algum número de telefone, se tem algum atendimento diferenciado acontecendo, né? A gente sempre divulga o 190 como um telefone-chave, né, para acessar, por exemplo, a segurança pública num caso de emergência, mas também em muitos municípios pode ter, né, uma linha direta aí com outro serviço, né, ou alguém que esteja cuidando desse fluxo. Uma outra dimensão importante é a gente perceber que nós não podemos fechar os olhos, né? Precisamos estar todas e todas atentos e atentas e fortes e juntas, né, nesse processo e seguir adiante, tentando sempre olhar e cuidar umas das outras, né, e de mulheres, porque os homens também são importantes nesse processo, né, de cuidar de outras mulheres. Tem uma história que circulou na internet de um rapaz que ouviu gritos, ouviu uma briga, sem saber o que fazer ou a quem pedir socorro, ele começou a jogar pedras no telhado, né, e aí parou a situação. Ele encontrou uma forma, né, de sinalizar que estava sim ouvindo, né, que tinha alguém ouvindo aquela situação e que sim poderia intervir caso se agravasse. Então, não que isso seja exatamente, né, uma conduta a ser adotada, eu sempre recomendo acionar realmente o Estado, mas
há muitas formas de demonstrar e de dizer para as mulheres que elas não estão sozinhas, e é isso que a gente precisa. Então, é um pouco isso, esse sentimento de que é uma questão que diz respeito a todos e a todas. Isso, e aí já pegando essa tua finalização, de que essa questão diz respeito a todos e a todas, é importante que fique bem definido e bem entendido que diz respeito ao Estado, né? Aos governos, ao Legislativo, diz respeito a todas as instituições. Diz respeito ao Estado reconhecer o risco hoje para as mulheres e, por exemplo, no pronunciamento do chefe do Estado, direcionar as ações, dizer quais são as ações que estão sendo feitas para coibir, para garantir o atendimento, para garantir que as mulheres estejam seguras. Diz respeito a disponibilizar e a migrar imediatamente os serviços para o teleatendimento. Diz respeito a dialogar com as pessoas no sentido de dizer que o Estado ou o município também não vai aceitar violência doméstica, porque isso é inaceitável em qualquer lugar do mundo, do universo, isso é inaceitável. Então, o primeiro passo é o reconhecimento do Estado de que é real isso aqui, não é coisa que as mulheres estão tirando, né, inventando, não é nada disso. Como você bem colocou, a ONU Mulheres já faz um alerta, as mulheres já fazem um alerta já há um tempo. Esse não é um tema novo e não ia deixar de existir porque a gente não teve nenhuma mudança significativa, muito pelo contrário, nos papéis de gênero, muito pelo contrário, a gente teve um agravamento de uma situação que já estava posta. Depois dizer de uma ação de cada um de nós, e cada uma de nós, homens e mulheres, né? Todos e todas e todes estão convidados a se importar também. A dizer, eu faço parte dessa rede, se a minha vizinha, se a minha amiga, se a minha desconhecida está passando por uma situação de violência, eu preciso acionar o Estado, e o Estado precisa dar a resposta devida, né? Precisa saber que é papel dele isso. Agora, a gente vai estar perto. A gente está dizendo, está cuidando dos afetos, está dizendo que aquela pessoa é importante, está dizendo que a vida daquela pessoa é importante e que a vida não é só... Eu não estou me referindo só ao fato dela poder vir a sofrer um feminicídio. Eu estou falando da condição de vida dela. De dizer que esse auxílio, né, que a gente está brigando tanto, é tanto esforço para conseguir um auxílio de R$600, que é muito pouco, inclusive. As mulheres vão precisar acessar esse auxílio e a gente vai precisar, inclusive, ajudar nesse processo, para que elas possam nos colocar à disposição para que essas mulheres possam acessar. Né, possam ter direito a esse benefício, que é o mínimo que o Estado brasileiro pode fazer. Mulheres, gostaria muito de agradecer, em nome da plataforma Educação Marco Zero, em nome do Projeto Contexto, a participação de vocês, a disponibilidade de estar trazendo tantas informações, essa troca de informações, mas de conteúdo, esse debate que é urgente, né? Ele é necessário e que pode fazer diferença na vida de muitas mulheres que estão nos escutando, que vai nos escutar, e a gente espera realmente que essa realidade um dia possa mudar. Gostaria de me despedir, né, aqui no podcast, agradecer todo mundo que está nos ouvindo nesse momento, avisar também que teremos outros podcasts aí em seguida, logo em breve, vamos estar preparando mais conteúdo, mais informação para todos vocês. Lembrando que o Projeto Contexto é uma iniciativa da plataforma Educação Marco Zero, com cofinanciamento da União Europeia. Então, nos despedimos aqui. Muito obrigada e até a próxima. Você ouviu Papo Contexto, uma iniciativa do Projeto Contexto, Gênero, Educação e Emancipação. Realização Plataforma Educação Marco Zero. Apoio Fundo Otto Pelile, Chiesa Valdez. Cofinanciamento União Europeia.